que vous faites alguma pergunta nesse mudar objetivo de islamique? Nós tudo ouve. Está contente? Mas uma coisa que está faltando na islamique, educação de dentro de casa, de islamique, de nossos meninos, de nossas mulheres. Alguma educação que está correta. Você percebe? Parce que não quer saber se nós está deixando nossa vontade de filho, se nós está deixando a vontade de filho, o filho está criando nós diante, depois o filho está fazendo o que ele crê. Pai que está falando nada, mãe que está falando nada, menino está criando a vontade. Aquele menino bem toma outro objetivo sem criação de família com o pai. Que ele é um. Segundo, será islamique mesmo que está ali, que está junto para dar mão, para não ser igual, para nunca fazer aquilo que está escrito. Que ele é doce. Islamique, est-ce que islamique mesmo sabe que nós estamos dentro do islamique para não respeitar islamique, para não respeitar nossa cabeça? Parce que então hoje, esse mundo de hoje, geração de hoje, que geração de antigo, que o Alcorão, nosso pai de pai, que se respeita o Alcorão, que se respeita a dignidade do islamique. Mas aquela geração de hoje, muita coisa que se está fazendo, que não são hoje a realidade, ninguém quer papia. Todo mundo está calado. Por isso tem que ler para dar aquele objetivo ali para a gente ouvir, coisa que é islamique verdade. Parce que não tem islamique dentro do nosso coração. Será? Parce que tem que ser puro. Se que será puro, é que é bom para nós. Se que será puro, todo mundo está fazendo o que crê. Dentro dessa casa, não está falando islamique, ali na grupo, ali na lista que não está papia. Mas será? Essa palavra que você diz ali, será que todo mundo que está ali não te respeita? Na diante de bom não está falando assim, já não ouve. Mas fundo de coração, para não saber o que é islamique. Rasul sofreu para nós. Todo mundo islamique sabe que é desde antigo. Mas a mim, quem está no mundo de hoje, a maioria parte de jovem, de alguém grande que é de época, gosta de dinheiro, larga Deus para trás. Fazer ambiência, discoteca, fazer tudo, larga assunto de Deus para trás. Parce que na hora de Deus está chegando 5 minutos, você tem 2% que também diante de para respeitar. Que você está falando, não, não está raza alfitri, não está paga. Você força, por coisa que nós não, e que perde, nós não, guja, bete que nós não, nunca fazer, diz que para guja perde nós não, amanhã não está do guja, o guja perde nós não, é verdade. Então, não fazer força para o Islã, nossa vida, nossa saúde, nosso mundo, tudo para frente. Para frente, nós que leva para frente. Está falando dunia, e fala tous amis dunia, olha essa dunia zanban, o marido oyobi zanbu, bondade, maldade que é na dunia, nós que temos maldade, trazemos dunia. وتلوم الدنيا والدنيا ليس باللوم nós está falando dunia mundo quebra mundo não está onde estava nós que está fica mal onde fica direito mas mundo onde estava mundo Deus mundo está lá onde o sol está nasce Deus lá onde o sol está camba Deus lá noite por dia e que muda nós que te muda nossa maneira mas mundo que muda na primeiro ponto que nós começamos aqui falar sobre educação dentro de casa assim que falar. Primeiro ponto, educação dentro de casa. Ok. Todo Islã muçulmano já tem noção de educação dentro de casa é fundamental. Mas a educação que começa dentro de casa. A educação que começa fora de casa. Para o problema que nós falha e está trazendo problema dentro de casa é hora de jubir mulher. Problema tudo é hora de jubir mulher que tem problema. Sábio ita papia ko se filho e fala awal isani ilayka takhayyuri limajilati araki badi afaf primeiro bondade que me fazia a bonha filho primeiro bondade mbaji uma mulher na boa família mago nós não queremos mulher bonita mulher beleza mulher que dá por cabelo humano mulher que dá por saia curta
mulher, então, o que você leva dentro de casa é inferno que está levando. E que pode criar o filho. O Rasul sallallahu alaihi wasallam fica muito claro. E por isso que Deus fala, ma farratna fil kitabi min shay'in, não deixa nada. Rasul fala, tunga or mara. Alô? Alô? No mundo, mulher está arranjado sobre 4 critérios. Que Rasul fala, 4 coisas que põe a gente estar arranjando mulher. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Aqueles 4 só que Rasul fala. Outro alguém está interessado, não está fazendo parte, claramente não está fazendo parte da sociedade. Você está sentado no outro carro, está falando, não, a mulher não está arranjando aquele, se arranja aquele, não está achando dinheiro. Aquele dinheiro que se interessa para arranjar a mulher. Tem dinheiro, ou família mulher tem dinheiro. Rahimahullah, para Deus por dar, Imam Mas, sempre nesse comércio está falando aquilo. Imam Mas está falando ali na Cabo Verde, a gente está arranjando a mulher, outro está arranjando a mulher para achar documento. Outro está arranjando a mulher para achar cliente. E para esse dia que o documento tem que acabar.